Pessoal, boa tarde. Vou abrir aqui rapidamente a câmera. Eu estou no aeroporto, então não estou em boas condições aqui. Eu vou hoje fazer sem a câmera, mas eu vou fazer só uma breve abertura e em seguida eu passo para o time de gestão, aqui os nossos sócios também responsáveis pelas estratégias. Podemos passar para a próxima página, por favor, Fê? Mais uma vez, obrigado a todos aqui pela participação no nosso call trimestral. Acho que passando aqui as características gerais do fundo, a gente não teve nenhuma alteração relevante. A gente fez uma oferta agora no mês de agosto, que agora é contemplada aqui no nosso call de resultados. Então, a gente ultrapassou recentemente 6 mil cotistas, né? O fundo cresceu e a gente teve sucesso numa captação de aproximadamente 200 milhões de reais, tirando os FIIs de estruturação e de canal, a gente recebeu líquido 192 milhões de reais, mas os temas gerais do fundo, eles não se alteraram, principalmente relacionados aos setores-alvo. Agora a gente estreia também no setor de transportes, além do tradicional setor elétrico, que a gente já vinha atuando há algum tempo, desde o início do fundo. Em termos de taxa de administração, de performance, né, de qual que é o hurdle do fundo, isso nada se alterou. O que a gente tem de grande novidade aqui é agora trazer nesse call trimestral o resultado, né, do nosso follow-on e também falar um pouco a respeito de uma nova companhia do portfólio, que é a Alísio. Mas a gente pode passar para a próxima página, por favor, Fê. Aqui eu trago a visão geral dos ativos. O Eduardo, o Borges e o André Rocha, na sequência com o time de gestão, vão abordar todas as empresas de portfólio e as atualizações trimestrais, tanto de resultados operacionais quanto resultados financeiros. Eu acabei já antecipando um pouco esse slide, que é a Alísio, a nossa empresa recém-investida, que é uma base de flexíveis, né? Recentemente a gente visitou a obra, né, do que tem na segunda fase ainda, eu, o André e o Vitor, e a gente já é recorrente as nossas visitas de acompanhamento. Acho que na parte de Alísio, o André e o Vitor podem detalhar um pouco mais. A gente pode seguir para a próxima página, Fê, por favor. Aqui a gente traz aquela perspectiva de análise de sensibilidade que o fundo tem à medida que os cotistas compram cotas, dependendo do preço de tela, qual o valor implícito a gente enxerga de retorno, né, o IPCA mais. Então hoje a gente está muito próximo aqui desse IPCA mais 10, IPCA mais 10,5, né, a cota recentemente subiu um pouco para próximo de 79. E a gente traz aqui também a perspectiva de cota patrimonial, a cota mercado na data do fechamento do relatório, né, que era 79,48, que hoje está bem próximo disso, e o que representa, então, esse retorno, né, a 79,48, que seria IPCA mais 10, e as distribuições, de novo, anunciadas nos últimos 12 meses, de 10,50 por cota, além do spread que a gente traz nessa página, que é referente aí a NTNB de duration equivalente, que seria 4,33% de prêmio, líquido para os investidores. Então, a gente traz aqui pagamento de rendimentos mensais como um highlight importante que a gente anunciou durante a nossa oferta em agosto. A partir, então, de janeiro, né, de 24, a gente vai começar a pagar dividendos mensais. A expectativa de rendimentos ela ficou inalterada, mesmo com a oferta em 2023. A gente continua pagando os mesmos 10,50, considerando já as cotas, né, com diluição, né, o aumento de cotas que a gente teve com a oferta, a gente vai continuar pagando os 10,50. E a expectativa de rendimentos, que até a gente considerou aqui uma página específica para explicar isso, que a gente teve alguns questionamentos depois da publicação do relatório, né, dos R$ 12 por cota, e a gente veio anunciando, né, o 13,60 por cota, que foi basicamente uma situação aqui de caixa e competência. A gente até traz um slide ilustrativo, Fê, se você puder passar para a próxima página, que a gente mostra, né, como a gente vem pagando e anunciando, né? A gente anunciou os nossos rendimentos aqui de 2024, uma expectativa de mais ou menos R$ 1 por cota, que era o que estava contido, inclusive, no nosso material publicitário, cerca de R$ 1 por cota a partir de janeiro de 2024, mas a gente tinha os trimestrais de 2023 que a gente anuncia em dezembro e a gente paga, a gente efetua o pagamento em janeiro, né, no mês subsequente, que seria 2,60, mais ou menos, né, um guidance que a gente vem cumprindo para completar os 10,50, o último distribuição trimestral do ano deveria ser algo próximo a 2,60, que foi o que a gente distribuiu, inclusive, considerando agosto e setembro, aquela distribuição extraordinária que a gente teve antes da oferta, né, que era 2/3 do nosso rendimento trimestral, faziam jus os cotistas antes da oferta, a gente pagou ali cerca de 1,70 por cota, e depois a gente pagou 0,86 em setembro. Então, esses 2,60 somados aos R$ 1 por cota que a gente passa a distribuir a partir de janeiro
anuncia em janeiro e paga em fevereiro, a gente teria 13,60 pelo princípio caixa e R$ 12 por cota, né, pelo princípio de competência, que seria esse R$ 1 por cota. Então, a gente traz aqui só uma perspectiva do que foi o passado e do que é essas duas classificações contábeis. E com isso, eu passo, acho que para a próxima página, Fê, que já seria já alguns ativos que a gente... Ah, desculpa, tem a carta do gestor ainda. Vamos na sequência aqui, Fê, eu já passo a palavra. Então, acho que eu já comentei alguns dos tópicos, né? A gente distribui, então, 1,77 por cota, referente a 2/3 dos rendimentos de julho e agosto do trimestre. Foi algo que a gente colocou no nosso material publicitário e a gente cumpriu. Então, no final de agosto, a gente fez uma distribuição extraordinária, uma vez que anteriormente a gente vinha distribuindo somente trimestralmente. Então, ao invés de anunciar em setembro e todos os cotistas anteriores tivessem o efeito dilutivo das novas emissões de cotas, a gente fez uma distribuição extraordinária. Na sequência, no mês de setembro, a gente anunciou mais 0,86 por cota. Então, considerando mesmo a oferta com o efeito dilutivo, a gente cumpriu aqui os 2,60, assim como a gente cumprirá também os 2,60 esperados para o mês de dezembro, mesmo tendo a oferta das emissões de novas cotas e mesmo lembrando que a nossa oferta era de R$ 160 milhões, a gente teve o lote suplementar, né, que considera ali mais ou menos 25%, então a gente atingiu R$ 200 milhões de oferta pelo lote suplementar e mesmo com esse efeito também adicional de novas cotas do lote suplementar, a gente cumprirá o que a gente havia sinalizado em relação a 2,60 por cota para completar os 10,50 esse ano e os mesmos R$ 1 por cota no próximo ano, em 2024. Então, já mencionei aqui ao longo da apresentação os 2.559.000 cotas que foram adicionalmente realizados agora na quarta emissão, foi fazendo um total aqui de quase R$ 193 milhões, já líquido dos FIIs de oferta. E a gente também comenta a grande âncora dessa oferta, que foram as debêntures, né, a aquisição das debêntures da Alísio. A gente fez uma primeira liquidação de R$ 10 milhões de debêntures subordinadas do projeto, de PCA mais 20, como a gente sinalizou também no material publicitário, e a gente depois, como evento subsequente, a gente colocou aqui mais R$ 80 milhões da primeira série, né, no mês de outubro, e essa remuneração aqui de PCA mais 13, também como a gente vinha sinalizando, e adicionalmente a gente vai ter mais R$ 40 milhões a serem investidos, então logo o projeto tem a demanda pelo fundo, e então logo esse acompanhamento nosso, que é de avanço físico e posteriormente o avanço financeiro, seja concretizado, seja realizado. Portanto, aqui eu encerro, pessoal, a carta do gestor e a gente passa para a nossa parte do portfólio. Eu vou passar a palavra aqui para o André Rocha. Na sequência, fico com vocês também para o Q&A. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado, Túlio. Boa tarde a todos. Começando aqui para o Sol Maior, a gente não teve uma alteração, né, relevante da estrutura desde os últimos trimestres. Então, a gente continua tendo aqui uma participação de aproximadamente 95%, né, das ações ordinárias da empresa, mais uma dívida aqui que hoje totaliza por volta de R$ 25 milhões. Inicialmente era uma emissão de R$ 17 milhões. Mas tem um fato aqui que a gente até publicou um fato relevante para atualizar o mercado, atualizar todos os cotistas, que no final de agosto, no dia 30 de agosto, a gente recebeu um segundo adiantamento do seguro. Assim como a gente já vinha afirmando que a gente estava muito em cima da seguradora, né, da Fairfax, a gente estava muito próximo de conseguir aqui um avanço, a gente recebeu mais R$ 4.900.000, totalizando ao todo aqui 78% do total pleiteado por conta do sinistro ocorrido em outubro de 2020. Com isso, a gente continua aqui, né, no nosso esforço, junto com o Ferro, nosso advogado aqui, para gente conseguiu o restante, nos últimos 100, por volta de 2,5 milhões. A gente continua muito confiante de fato, isso aqui ainda mais, né? Expectativa de fato conseguindo entregar o que a gente André, trimestrais de que o André, crédito era devido, André, a seguradora entendeu isso, ela apresentou. Oi, Túlio. André, desculpa te interromper, a sua voz está falhando bastante aqui. Talvez valha a pena você trocar o microfone, porque eu até chequei aqui pelo chat que realmente não é só o meu problema, não, para não ficar Um tão momento, então. intermitente e tal. Tá. Estão me ouvindo melhor? Acho que agora vai, vamos tentar aqui, Agora Léo. vai. Combinado.
Pessoal, vou aqui então voltar ao ponto, né, do seguro do Som Maior, que a gente recebeu aqui mais 4 milhões e 900 mil reais no final de outubro, totalizando aqui então 78% do valor total, que era o que foi pleiteado com a Fairfax. E a gente trabalha aqui então arduamente com o Ferro, nosso advogado aqui contratado para nos defender aqui nessa causa, para a gente pleitear o restante, 22%, que totaliza mais 2 milhões e 500 mil reais. A gente já mandou aqui toda a documentação, de fato, comprovando o gasto e que esse valor é devido pela seguradora. A gente vai ter mais uma reunião na próxima semana. A gente espera que até o final desse ano a gente conclua, né, o recebimento do valor total aqui para totalizar de fato 100%, aproximadamente 11 milhões de reais, que foi o gasto total que a gente incorreu na reconstrução da planta. Na próxima página, Fê, a gente apresenta aqui, então, os destaques aqui financeiros, né, e de geração. Acho que vocês podem notar que a planta continua gerando um pouco abaixo do que a gente previa no primeiro momento. Se a gente pegar aqui ao longo dos últimos 12 meses, ela tem gerado que aproximadamente 92%, 93% do esperado, né, então real versus esperado. Isso aqui se deve principalmente por condições climáticas da região. A gente está com um engenheiro, o Eduardo Raposo, mais um analista, o Lucas, dedicados a implementar aqui alterações, de fato, para a gente conseguir aumentar a geração da planta. Então, reconstrução de algumas bases, estudos solarimétricos atualizados, para que a gente tenha aqui um incremento, né, da geração solar ao longo dos próximos meses. A gente espera que até o começo do ano que vem a gente volte à geração anterior ao sinistro. Estava muito próximo de 100%. Com isso, eu concluo o Som Maior. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Acho que podemos passar, Fê, por favor, aqui. Vamos entrar agora em Arteon. Por final, até eu e Túlio estamos voltando aqui de uma visita de monitoramento em alguns ativos da Arteon, aqui de Z2, as subestações de Caxias, Boa Esperança e Teresina, que são subestações que já estão operacionais, assim como todo ativo, já há bastante tempo e tem apresentado níveis muito, muito bons de disponibilidade. A gente tem esse hábito aqui em todos os ativos de fazer visitas ali acompanhado de engenheiros para verificar ali como é que estão as instalações. Foi o caso aqui do que a gente fez essa semana. Acho que, passando aqui rapidamente, principais destaques da Arteon. Nesse último trimestre, a gente fez, como a gente informou no relatório, nos nossos relatórios mensais, uma nova alavancagem na companhia. A gente via um espaço ali para geração de valor para o fundo por meio de uma nova alavancagem. Então, a gente fez uma debênture complementar na Arteon, que possibilitou a gente já subir recursos da empresa, coisa que a gente ainda não tinha feito desde a entrada em operação dos ativos. Então, a gente incluiu aqui nesse relatório, além de montante investido, montante distribuído. Então, lembrando aqui que a Arteon é uma empresa que a gente tem 76%, né? Então, a gente tem controle da empresa por meio de uma holding da qual a gente detém 100%, que é a Orion Transmissão. E a gente, nesse trimestre, já recebeu 24 milhões de reais de recursos dessa companhia e ainda tem previsão para receber mais alguns recursos por meio de dividendos ao longo desse ano, tá? Dividendos intermediários até dezembro desse ano. Em termos de receita líquida, né, RAP faturada, os índices de disponibilidade têm sido muito altos, então a gente tem tido praticamente nenhuma parcela variável, nenhuma dedução de RAP. E como a gente pode ver aqui no gráfico de baixo, essa é uma RAP que ela vai aumentando ao longo do tempo, justamente porque a gente tem anualmente a correção e o repasse da inflação e eventuais ajustes ali conforme for, né? A RAP ela pode ser distribuída em várias subdivisões, né? Você tem rede de fronteira, você tem outros tipos de cobrança dentro da RAP e dependendo da cobrança ela é repassada num mês do ano. Então a gente tem aí essa tendência de crescimento sempre da RAP pela correção da inflação. Pode passar, Fê, por favor. Passando aqui para a LC, vou retomar a palavra. Acho que o principal ponto aqui foi a assinatura do SPA no dia 17 de julho. Então, a gente está em processo agora de cumprimento das condições precedentes para ter o fechamento da operação. E resumindo aqui, a gente tem uma série, né, de condições precedentes, mas as principais delas são a aprovação da ANEEL, então o órgão regulatório que é competente, os bancos de fomento, então BNB e BASA, e os bancos fiadores. A gente está em processo bem avançado em todos eles, a gente está levando aqui em paralelo e a gente espera que a gente consiga concluir esse processo aqui de aprovação regulatória e dos bancos até o final desse ano, para que de fato a gente se torne acionista controlador de 100% das ações da LC Energia Holding, que detém então essas três SPs, a FS, Colinas e Simões Transmissora. Todos os ativos estão operacionais, aí vocês podem observar aqui pelo gráfico da direita inferior,
é a RAP líquida faturada. O nosso último ativo, o reforço de Simões, ele entrou em operação em agosto de 2023. Então, a partir de agosto, vocês podem ver aqui um aumento relevante da RAP. E aí é uma composição de dois fatores, né? Então, tanto a entrada em operação do reforço e da correção aqui do IPCA de 3,9% do ciclo 22 para 23, 24. E com isso, a gente pretende aqui, a gente espera que a gente tenha esse nível de RAP por volta de 3.700, 3.800 ao longo desse ciclo do ano que vem, quando verá aqui a próxima atualização do IPCA. E hoje tem uma disponibilidade muito próxima de 100%, aproximadamente 99,9% do tempo. Passando aqui para Campiba, um ativo que não tem muita atualização, comparado aqui com o último trimestre. Não. A gente pode passar, Fê, por favor, 2 páginas? Atualização, né, em relação ao último trimestre, em novembro de 2021. A gente vem recebendo aqui PMTs desde 2020, todo dezembro de dezembro de cada ano. A gente tem aqui o recebimento dos juros, mais o recebimento do caixa extraordinário gerado pelo ativo, pela linha. A gente tem aqui uma debênture mezanino emitida pela F3CI, que é a controladora do ativo, e do caixa que é gerado pelo ativo, a gente, via dividendos ou redução de capital, a companhia é obrigada aqui a nos repagar, né, nos amortizar através de cash sweep. Indo para o próximo ativo, a Apodi, eu volto a palavra para o Edu. Obrigado, André. Acho que a Apodi, o ponto que vale, enfim, vou dar uma relembrada aqui geral no ativo, né, um ativo do qual a gente tem indiretamente 10%, então a gente tem cerca de 80% de uma holding minoritária de 12,5%. A gente tem assento em conselho nos parques embaixo, estão distribuídos em 4 SPEs, que perfazem 162 megawatt pico. É um parque que já está operacional desde 2018, a gente ainda tem mais 15 anos de energia vendida a preços ali de quase R$ 450 o megawatt-hora, 433 para ser mais preciso. E é um parque que a gente é minoritário da Scatec Solar, que é uma empresa controlada pela Equinor, é uma joint venture, na verdade, entre a Scatec e a Equinor aqui no Brasil. O que eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo, se puder passar para o próximo slide, acho que é só para explicar a performance operacional e financeira do ativo nesse último trimestre, né? Esse é um ativo que ele tem gerado muito próximo da meta, muito próximo da energia target historicamente. O que a gente tem verificado, e aí a gente verificou bastante nesse último trimestre, são ocasiões do que a gente chama de curtailment, ou constrained off. O que é esse fenômeno? Esse fenômeno é um fenômeno que ele acontece quando o parque consegue gerar energia, só que por questões alheias ao parque, ou seja, questões sistêmicas, essa energia não é escoada, ela não é compensada. Então, o ONS, que é o operador nacional do sistema, avisa o parque, fala, olha, você hoje tem capacidade de gerar 10, eu sei disso, mas hoje eu só quero que você injete 8 no sistema, porque se você injetar 2, o sistema vai ter alguma falha de tensão, ou eu vou ficar, não preciso de 10, preciso de 8. O que não é um risco, na nossa visão, né, da companhia, da AB Solar, de todos os players de solar aí hoje no Brasil, não é um risco que deveria ser do gerador, é um risco que é do sistema. Então, se o gerador consegue gerar, mas não gera porque o ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, não quis, né, e aí você tem uma série de detalhes aí muito maiores do que isso, estou fazendo um resumo aqui bem simplificado, existe uma discussão de que esse valor deveria ser pago para a geradora. Então, o que a gente está colocando aqui é só para vocês terem uma noção de qual que é a energia que de fato foi compensada, mas o que eu acho que é importante frisar é que apesar da gente estar olhando aqui, por exemplo, para setembro, em que a energia compensada foi 60% do target, não é isso que a gente recebeu. A gente tem recebido 100% do que a gente tem contratado. Por quê? Porque quando isso começou a acontecer, a gente entrou com um pedido liminar e a gente está protegido judicialmente hoje por conta dessa inconsistência, né? Esse é um leilão, inclusive, de reserva, que é um leilão feito para dar segurança de geração do sistema, independente do sistema precisar ou não dessa energia. Então, a gente tem uma discussão aqui regulatória, judicial, que está em andamento, não só nós, tá? Acho que existe uma discussão também na AB Solar, na AB Eólica,
isso tem sido muito comum para fontes renováveis, que você tem uma intermitência muito grande. Então, a solar escoa 100% da capacidade, né, tudo que ela está gerando é sempre de dia, nada de noite. A eólica é muito mais segundo semestre, geralmente, do que primeiro semestre. Então, você tem estruturas de transmissão que acabam tendo flutuações muito grandes de carga. E o ONS está começando a se adaptar a isso. Inclusive, a gente ficou sabendo, não chegou isso para a gente, mas a gente ficou sabendo que eles entraram em contato com uma série de geradores para implementar medidas operativas para reduzir esse risco de curtailment. Esse é um fenômeno que já aconteceu no passado, ficou muito tempo sem acontecer, e depois do apagão, aí que acho que, enfim, imagino que a maioria aqui deve ter lido, ter tido acesso, que foi o apagão que a gente teve aí nesse trimestre no Brasil inteiro, né, atingiu todos os estados, exceto Roraima, que não está ligado ao nosso sistema interligado. Depois disso, a gente começou a verificar um aumento significativo dessas situações de curtailment. Tá? Então, acho que só para contextualizar para vocês, isso é um tema em discussão. Hoje, se a gente olhar sob a ótica de caixa, o ativo não está sendo prejudicado, tá? Só que a gente, para fins de transparência, prefere colocar aqui o que o regulador, né, que a ONS está olhando de geração versus target. E aí isso também se reflete nos gráficos e na geração de receita. Então, exemplo aqui, em setembro, 6 milhões e meio de receita líquida, porque a gente está considerando já uma depreciação na geração, mas não é isso que o ativo vai receber em setembro. Recebeu em setembro. Ele recebeu uma receita muito mais próxima dos 10 milhões de reais mensais que ele tem para receber, porque hoje a gente está protegido dessa inconsistência aí, regulatória. Acho que podemos passar, por favor, Fê. Indo aqui então para as BREs, só relembrando, pessoal, são 2 ativos de transmissão operacionais que a gente adquiriu no final do ano passado, dia 29 de dezembro de 2022, localizados aqui em Pernambuco e Alagoas, 2 ativos que têm uma disponibilidade muito próxima também de 100%, e ambos operacionais desde 2020 e 2021 aqui, respectivamente. Acho que a principal atualização que a gente está em processo de liberação das fianças bancárias. A gente está em discussão aqui tanto com o BNB quanto com os bancos fiadores para substituição das garantias, que é o principal entrave aqui para a gente conseguir superar, né, as condições precedentes do contrato com o BNB. E a gente espera aqui que até o final desse ano também, ao longo do mês de novembro e dezembro, a gente consiga concluir esse trâmite e, enfim, vai ter uma redução de custo aqui, principalmente de custo de fiança bancária, que a gente incide por conta da sua necessidade aqui até o final do ano. Passando para a próxima página, a gente, então, incluiu o Alísio, na primeira apresentação aqui que a gente tem um ativo, como o Túlio incluiu aqui no começo da apresentação, a gente fez uma liquidação inicial de 10 milhões de reais de uma dívida subordinada dentro desse trimestre e depois mais 80 milhões de reais com um evento subsequente. Dando uma pequena explicação aqui sobre o ativo, é uma base logística localizada no Porto do Açu, no litoral fluminense, cuja principal definição aqui é a prestação de serviços para a Petrobras. Então, o ativo, né, a Alísio, a companhia, ela detém 2 contratos com a Petrobras, o BID 1 e BID 2. BID 1 foi basicamente a construção da infraestrutura, né, então de cais, de pier e retroárea para prestação de serviço à Petrobras, e o BID 2, que é o ativo que é o contrato que embasa aqui a nossa operação, o fornecimento de 80 bobinas, né, de locação de 80 bobinas de flexíveis para a Petrobras, e mais uma alocação de 200 vagas de bobinas também para a Petrobras, no âmbito aqui da área detida pela companhia. Então, no BID 1, a companhia tinha 90 mil metros quadrados, agora no BID 2 está fazendo uma expansão de mais 70 mil metros quadrados, totalizando aqui, então, 160 mil metros quadrados, com a estimativa aqui de entrega no final desse ano, em final de dezembro, início aqui da operação de pagamento de PMT a partir do dia 28 de janeiro de 2024. Dando um contexto aqui, então, em relação à operação, a gente está falando aqui de um prazo contratual de 51 meses, então, um contrato relativamente curto, a dívida é um pouco mais curta que isso, né, justamente para ter um tail e essa confirmação, essa garantia de recebimento, e a gente considera só a receita fixa, então, parte da receita total 78% fixa e 22% variável. Para fins aqui de estimativa, de projeção da nossa dívida, né, até para a sua constituição, né, para a gente esculpi-la, todas as PMTs ao longo da sua vida, a gente considera só Acho que está falhando aqui. Acho que cortou sua voz, Acho que o que o André estava comentando era a forma como a gente está desenhado com as 2 dívidas. A gente tem uma dívida sênior, que a taxa dela é IPCA mais 13, onde ela tem todas as garantias do projeto.
a maior parte da alocação aqui do fundo no BID 2, nesse segundo processo em que a companhia participou do processo junto à Petrobras, é uma alocação de 120 milhões de reais nessa dívida sênior, onde tem todas as garantias de projeto, né, que a gente chama aqui as garantias de Project Finance, então a alienação fiduciária das ações e a cessão fiduciária dos recebíveis do contrato de take or pay com a Petrobras, e a dívida que a gente corre mais risco, que é a dívida que a gente somente tem 10 milhões de reais. Obviamente, esse risco ele se reflete na taxa, né, que é uma taxa de IPCA mais 20, é um crédito subordinado justamente à dívida sênior de IPCA mais 13. No entanto, a gente confia bastante aqui que essa dívida vai ser repaga no cronograma, é uma dívida que tem um prazo de 5 anos, e a gente conclui provavelmente essa alocação, né, que já foi no total aqui de 10 da subordinada e 80 da sênior, ou seja, faltam mais 40 milhões de reais da sênior, bem provavelmente até o final desse ano, a gente deve conseguir terminar de alocar. Não sei se o André já voltou, se teria mais algum ponto aqui na apresentação, mas eu acho que com isso aqui a gente conclui. Alísio, André, você tem alguma coisa mais a adicionar aqui? Vitor também, se você quiser adicionar alguma coisa. Acho que só um ponto importante é que o ativo como um todo, né, então principalmente em relação ao BID 1, já se encontra em operação, foi toda a parte de infraestrutura, né, que foi financiada aqui através de uma outra operação. Então, tanto CA, SPIR, RetroArea estão operacionais. Isso aqui traz uma segurança maior aqui para a implementação do BID 2. Bom, acho que esse era o último slide, pessoal. Eu vou começar a puxar aqui o Q&A e podem ficar à vontade se a gente não conseguir responder completamente alguma dúvida que vocês tenham. Eu vou começar aqui por uma pergunta que a Ariane fez a respeito de qual a previsão de pagamento mensal para 2025 e 2026. E se para 2024 a gente vai pagar 2,60 em janeiro e R$ 1 em fevereiro a dezembro, é isso? Começando pelo final, Ariane, a gente pretende pagar pelo menos R$ 1 por cota, anunciando em janeiro e pagando em fevereiro. Então, a parte final da sua pergunta aqui é uma afirmação que sim, a gente pretende pagar esse R$ 1. E a gente vai pagar algo próximo aqui desses 2,60, que a gente anuncia em dezembro de 2023, mas ele vai só efetuar o pagamento em janeiro. Então, respondendo para a sua pergunta aqui, é isso. E previsão de pagamentos em 25 e 26, a gente deu um guidance, Ariane, e aí é só importante sempre a gente lembrar, o fundo, né, ele é mutante, ou seja, pode ser que aconteça novas ofertas, mas a gente colocou com a fotografia do fundo atualmente, ou seja, com o portfólio que a gente tem agora com o follow-on, a expectativa de 2025 e 2026 era crescente, né, os pagamentos as distribuições mensais, elas deveriam crescer em 2025 e 2026, mas a gente nunca passou esse guidance além de um ano, né, one year forward, né? Então, a gente, agora em 2023 está anunciando 2024, e aí no final do ano que vem, em 2024, a gente anuncia 2025, assim sucessivamente, tá? Então, eu vi que você fez uma pergunta aqui na sequência, Ariane, de por que o valor patrimonial da cota caiu. Isso também é reflexo da nossa oferta, tá, Ariane? A gente fez uma oferta que ela foi a um preço de R$ 78,00, né, e 15 centavos. Portanto, com a nova oferta, o valor patrimonial, consequentemente, ele cai, né? Caiu por volta daqueles R$ 88,00. Antes da oferta, a gente tinha algo mais próximo de 97, e, portanto, com a oferta, a gente teve a redução do valor patrimonial da cota. Tem uma pergunta aqui também na sequência do Antônio, onde ele questiona: vocês poderiam comentar um pouco sobre os principais riscos de negócios que estão vendo para o ano de 2024? Obrigado pela pergunta também, Antônio. Para 2024, acho que do ponto de vista macro, né, a gente continua vendo as comunicações recentes aqui do Banco Central, depois do corte de 0,5%, Antônio, a gente acredita que vão acontecer ainda cortes, né, esse ano, na última reunião, de mais 0,5%. O nosso economista-chefe também prevê cortes ao longo do ano que vem, e a curva para o final do ano que vem deve ficar alguma coisa próxima entre 9,25 e 9,5. Então, do ponto de vista macro de política monetária, é isso. A gente viu recentemente uma deterioração do ambiente fiscal, com falas do presidente, depois confirmadas também pelo ministro da Fazenda, e um pouco de ruído com a Casa Civil, né, de talvez a gente tenha um déficit de aproximadamente 0,5%, então, ou seja, o nosso déficit zero, que era até então previsto, não deve acontecer, então a gente deve ter um pouco mais de pressão inflacionária, consequentemente os juros pode ser que não caiam com a velocidade que a gente imaginava, mas ainda há uma tendência de queda, e obviamente que não é só o cenário macro local, existe também uma perspectiva global, né, de Fed, de como é que as outras economias do mundo vão se comportar. A gente também viu aí na semana passada o Fed
provavelmente indicando, né, um fim do ciclo de aperto monetário. Isso é importante, né, para todas as economias. Então, a gente acompanha aqui, eu acho que o cenário, principalmente fiscal e monetário, e o microeconômico, né, aqui pensando mais no nosso portfólio, a gente atingiu, né, acho que na quase plenitude, né, antes a gente do follow-on, a gente tinha atingido 100% dos nossos ativos entraram em operação, o que é uma fase muito importante do fundo, pois a gente não corre mais o risco de construção. E a gente também tem aqui os projetos todos já financiados. Então, aquele risco, né, inerente aos projetos em desenvolvimento, e não é só o risco de obra, né, é o risco ambiental, é o risco de financiamento, a gente não tem mais em grande parte do nosso portfólio, mas agora com a Lísio, com o BID 2, a gente ainda tem aqui um portfólio com uma obra prevista para ser concluída no primeiro trimestre do ano que vem. Então, é uma obra que está também avançando bastante. Essa semana, o André e o Vitor fizeram uma viagem para Recife para acompanhar a produção das bobinas e o time se dividiu, né? Eu e o Eduardo, a gente fez uma visita aqui também dos projetos, né, no Piauí, né, no Maranhão e na Bahia. Então, a gente está agora em Salvador, mas os nossos projetos, tanto de Arteon-Z quanto de LC, também estão bastante condizentes. A gente passou por fiscalizações recentes da ANEEL. Então, assim, do ponto de vista de risco de negócio, especificamente os ativos de portfólio, a gente está bem confortável. E eu quis trazer um pouco para você aqui do ambiente macro, né, tanto política monetária quanto fiscal. Não sei se eu consegui responder, Antônio, mas qualquer coisa pode complementar. A gente teve um questionamento aqui também do Davi. Boa tarde, Túlio. No prospecto, nas lives que a gente fez, o pessoal e eu entendemos que seria 13,60 em 2024 dentro do ano. No relatório cita projeção de 12 ao ano e 13,60, somando o rendimento de dezembro. O que deve ser gerado em 2024 seria 12 já com tudo alocado? Então seria R$ 1 mensal ou pode melhorar com tudo alocado? Obrigado, Davi, pela pergunta. Foi o que a gente trouxe naquele slide, Davi. A gente traz ali essa perspectiva que talvez pode ter gerado uma confusão, então a gente faz uma meia-culpa de que talvez tenha ficado a percepção que a gente faria, né, no princípio competência 13,60, mas no final do dia a gente previa 13,60, assumindo uma oferta de 160 milhões. A gente fez um esforço adicional aqui, ainda está uma alocação prevista, né? Depois a gente fizer toda a alocação dos 130 milhões de reais a Lísio, tanto na subordinada quanto na sênior, 20 milhões de reais na LC, que também era previsto, né? Que eram os projetos que a gente colocaria equity. Então, logo, a gente tem a obtenção aqui do waiver, né? Da aprovação de troca de controle do Banco do Nordeste quanto do Banco da Amazônia. A gente vai assumir a LC e a gente vai aportar 20 milhões de reais de equity na empresa. Então, a gente vai atingir aqui 150 da oferta, né? 130 mais 20. E aí vai ficar faltando 42 milhões de reais aproximadamente de alocação. A gente está buscando aqui ativos para alocar, mas mesmo com essa captação adicional, que de novo a gente ficou feliz com ela, é uma demonstração aqui de que houve bastante demanda, né, pelo papel, pelo follow-on do fundo, a gente mantém aqui a nossa expectativa de distribuição de 13,60, o que consequentemente significa R$ 1 por cota a partir ali de janeiro, né, quando a gente começa a anunciar em janeiro e pagar em fevereiro. Então, acho que na sua pergunta final aqui seria alocado R$ 1 mensal. Expectativa sempre de melhorar, tá, Davi? Então, se for possível, a gente gosta de surpreender positivamente, como a gente vem fazendo historicamente, tá? A gente promete algo que a gente consegue entregar, mas com algum upside risk, tá? Então, obrigado aqui pela pergunta. O Luiz, ele traz um questionamento, né, se poderiam fazer uma comparação entre o XPID e o XPIE. Para quem não sabe, o XPID é um fundo de debêntures incentivadas, né, gerido também aqui pela mesma equipe. E aí ele complementa: entendo que o risco do XPI é maior que o do XPID. Assim, em princípio, o rendimento do XPI deveria ser maior que o do XPID. Estou certo? Não tá errado, tá, Luiz? Assim, a sua comparação ela é correta. Aí tem sempre uma explicação que a gente vem fazendo, que é a diferença entre o dividend yield e a taxa interna de retorno do fundo. O XPIE, de fato, é um portfólio que carrega mais equity do que dívida, consequentemente, é um fundo que apresenta um portfólio de maior risco, né, por essa, de novo, né, situação intrínseca a ter equity ser mais arriscado que ter dívida. Então, assim, a TIR do XPIE, ela é mais alta do que o XPID. Hoje, olhando para o preço de cota atual, a gente está falando aqui de mais ou menos IPCA mais 10,5 para o XPIE, e para o XPID a gente está abaixo dos 10, está alguma coisa entre 9 e 9,5, né? A cota aí é 87, 88. Então, a resposta aqui para a sua pergunta é que a lógica prevalece, tá? Em um fundo de equity ter mais risco, consequentemente ter mais retorno. O que talvez você está tentando é para o XPID ter uma distribuição de reais por cota maior, né? Agora a gente está distribuindo, né, o XPID ainda 2023 e ela é maior do que o XPIE.
Então, assim, só uma diferença porque o XPI, por ser equity, à medida que os projetos vão desalavancando, esse rendimento, no passar do tempo, foi até uma pergunta que a Ariane fez anteriormente, tende a ser maior, né? Enquanto o de renda fixa aqui, ele permanece praticamente igual, com algum crescimento também quando as amortizações vierem, mas, enfim, acho que o seu comentário aqui é pertinente, só se atentar um pouco a essa diferença de dividend yield e de taxa interna de retorno, tá? O Antônio Silva ele faz um questionamento também. A sobra dos valores captados não aplicados no Aliso devem ser aplicados em qual operação? Se possível, poderiam comentar a ti deste novo investimento? Obrigado, Antônio. A gente comentou um pouco aqui, dentro desses 42 milhões de reais não alocados, a gente tem duas transações que aí é um pouco difícil a gente conseguir alocar um cheque muito na pinta, né? Algo que seja cravado aqui. Então, a gente tem aqui duas operações que a gente vem discutindo, de ativos que a gente conhece bem, que a gente conseguiria talvez fazer uma alocação rápida. E aí, todos esses ativos, a gente tem uma taxa interna de retorno condizente com o que o fundo pratica atualmente. A gente não vai alocar recursos em projetos com taxa mais baixa, tá? Essa aqui é a nossa máxima. Então, a gente tem buscado ativos aqui com retornos de IPCA mais 11, IPCA mais 12, dependendo também do nível de risco, tem projetos aí IPCA mais 10,5, que são bem próximos aqui também do nível de retorno do fundo, tá? Então, assim, respondendo para você, as nossas operações aqui, elas estão, o nosso pipeline, ele está aquecido, a gente deve, então, logo a gente conclua aqui as diligências, alocar esses 42 milhões de reais remanescentes com essa TIC que eu mencionei, tá? O Davi também faz um novo questionamento, como está a alocação? Acho que a gente acabou de responder, Davi, e a perspectiva de estar tudo alocado até dezembro. Acredito que até dezembro vai ser difícil, tá, Davi? Eu acho que é mais para o primeiro trimestre do ano que vem, esses 42 milhões de reais. Transações, como vocês conhecem bem já, são transações de M&A, né? Normalmente são aquisições de equity, e tem toda uma discussão por trás, além da diligência, de documentos, né? Quando envolve acordo de acionistas, né? Quando é uma aquisição 100% de equity, a gente acaba tendo sócios e tem contrato de compra e venda, além desse contrato de acordo de acionistas, né? Então isso pode tomar um pouco mais de tempo, mas a gente está confiante que a gente vai conseguir fazer essa alocação aí no primeiro trimestre do ano que vem. Tem uma pergunta também do Jorge. Obrigado, Jorge, pelo questionamento. O valor previsto de rendimento de R$ 12 por cota para 2024 contém algum valor de amortização ou é somente rendimento advindo de juros mais correção monetária? Se houver amortização prevista, qual é o valor dentro dos R$ 12? Obrigado. Eu não tenho aqui de cabeça, tá, Jorge? Eu peço ajuda para o André, para o Vitor e João, Marcelo, Eduardo. Se alguém tiver esse número aqui, eu não tenho ele agora. Se alguém puder me Acho que ajudar. essa pergunta, Jorge, ela depende de um fator importante, que é os laudos de avaliação de 31/12, tá? Porque o que faz a gente chamar uma distribuição de rendimento ou de amortização é basicamente o valor base de cotas, né, de cotas médio nas quatro ofertas. Tudo que a gente paga para cima disso, a gente chama de rendimento. Tudo que a gente paga para baixo disso, a gente chama de amortização. Enfim, a gente manda amortização de rendimento e amortização de principal para ajudar no entendimento, né? Porque conceitualmente, juridicamente, tudo é uma amortização. Só que como é que a gente sabe o valor da cota? O valor da cota ele é revisto periodicamente, não só pelas correções das dívidas para os ativos de dívida, mas também pelas remarcações de laudo de avaliação para os ativos de equity. Então, hoje é difícil da gente saber desses R$ 12 quanto que vai ser amortização, quanto que vai ser rendimento. Por exemplo, se a gente tiver uma remarcação do portfólio de mais ou menos 12%, talvez a gente fique um pouquinho mais, né? Porque hoje a cota média ali tá 88, potencialmente seria tudo rendimento. Se for um pouco menor do que isso, talvez um pedaço amortização. Mas acho que só pegando o gancho que o Túlio falou, a gente sempre gosta de chamar atenção também para o conceito de taxa interna de retorno aqui do fundo, tá? Que claro que é importante ver o que está sendo distribuído, mas às vezes ir um pouco de amortização não necessariamente é uma coisa ruim, né? Isso, inclusive, vai acontecer ao longo do tempo. Esse ano, por exemplo, a gente pagou um pouquinho, mas pagou um pouco de amortização, porque a gente tem feito algumas distribuições nesse semestre antes da remarcação que vai acontecer em 31 de dezembro. A data base da próxima remarcação dos ativos de equity é 31 de dezembro, tá? Então, enfim, ainda não dá para responder com certeza que bateu o martelo nesse número, mas tentei dar um pouco mais de contexto aqui para você. Se tiver alguma dúvida adicional, por favor, fique à vontade. Boa, Edu. Obrigado. Tem uma dúvida anônima que pergunta para os investidores que entraram desde o início do fundo com cota patrimonial a 100, como se explica a redução da cota patrimonial para 88,50? E se essa desvalorização está sendo levada em conta na TI do fundo? Obrigado pela pergunta. A diferença foi o que eu acho que a gente explicou numa dúvida anterior, de
a cota patrimonial ter caído para 88,50, ela se dá ao fato aqui, principalmente da oferta, né, da nova oferta. E aí tem até um slide que a gente mostra, que aqui hoje na apresentação trimestral, se eu não estou enganado, que eu não estou, desculpa, aqui com ela na mão, mas a gente já desde o início do fundo distribuiu algo próximo a R$ 40 por cota, tá? Então, mesmo quem entrou a R$ 100 já recebeu cerca de R$ 40 por cota de retorno em rendimentos e ainda tem uma cota patrimonial 88,50. Então, mesmo com uma análise que você queira fazer de desvalorização da cota, os cotistas que entraram desde o início receberam mais recursos, né, do que a desvalorização da cota, tá? E aí tem uma outra dúvida remanescente aqui, que é a desvalorização, se ela está sendo levada em consideração na ativo do fundo. Aquele slide que a gente mostra também, a nossa taxa interna de retorno pelo preço de entrada, ela leva em consideração justamente o preço de entrada, ou seja, se você comprar a cota hoje a 78, R$ 79, a perspectiva de quem comprou essa cota, ela leva em consideração somente o preço de entrada. Então, assim, o seu preço de entrada com os fluxos de caixa futuros, né? Então, essa taxa interna de retorno de um projeto, né, de quem compra a 78, 79 e recebe dividendos futuros, que é contemplada aqui na análise de TIR do fundo, tá bom? Túlio, desculpa interromper só para complementar um ponto. Acho que só vale lembrar aqui, para quem fez a pergunta, até hoje, né, todas as remarcações que a gente teve da seção de equity do portfólio, em todos os anos desde o início do fundo, a gente sempre teve um aumento consolidado de marcação, tá? Então, acho que é importante frisar isso só para ninguém confundir essa redução do valor da cota com algo negativo do fundo, tá? Essa redução, como o Túlio falou, ela é uma diluição, né? Você tinha 4,5 milhões de cotas com um preço médio de emissão na faixa dos 97 e a gente teve 2,5 milhões de cotas mais ou menos emitidos a 78. Aí o preço médio de emissão fica reduzido e aí, consequentemente, você acaba tendo uma redução da cota patrimonial. Mas se a gente olhar, porque acho que depois, logo em seguida, tem acho que é da mesma pessoa, que está anônimo também, mas fala que o fundo é essencialmente equity, portanto a cota patrimonial não deveria sofrer redução. Então, só para ninguém achar também que foi uma redução por conta de algum prejuízo ativo ou alguma coisa, foi única e exclusivamente por conta da emissão de cotas. Acho que ótima intervenção aqui, Edu, e além disso, até complementando o que você falou, acho que a gente sempre faz um exercício meio que teórico, né? Mas imagina que se esse fundo ele não fizesse mais nenhum tipo de oferta, se esse fundo continuasse com um portfólio, e a gente vai pegar, então, embora seja um fundo de prazo indeterminado, né? É como se a gente fizesse um exercício de o último projeto nosso, que basicamente seria o prazo remanescente da concessão de alguma transmissora nossa, né? Que são os ativos mais longos. Vamos arredondar aqui para 30 anos, né? Hoje deve ser alguma coisa aí, 27, 28 anos, o último projeto. Mas se a gente tivesse então uma carteira estática, em que esse fundo ele não vendesse nenhum ativo, ele não fizesse ofertas para comprar nada, com o passar do tempo, vai acontecer a amortização, né? Isso é inevitável, até porque o que está embutido, o que está implícito nessa análise de IPCA mais 10,5, IPCA mais 10, é que você vai receber um rendimento de IPCA mais 10,5, mas você vai receber também o principal. Então, é como se também, talvez pela lógica de renda fixa, imagina que você tivesse um papel que ele ficasse rendendo lá, IPCA mais 10,5, IPCA mais 10,5, sempre anualmente. No final, você tem que receber aquele valor, se for uma dívida bullet do principal, por exemplo. Aqui não. Aqui, como a gente tem ativos de equity, que no final do dia as concessões de transmissão elas são devolvidas para o poder público, ou os projetos de geração também, tem lá o prazo de autorização, em algum momento esses ativos vão começar a distribuir tanto dividendo, né, um montante nominal de dividendos que é suficiente para remunerar o seu IPCA mais 10,5 e também começar a devolver principal. Nesse momento, o fundo começa a amortizar de fato. Então, assim, eu acho que é só importante, talvez, não ficar tão apegado, foi o que o Edu falou, né? Nessa situação de, pô, se amortizar alguma coisa, né? Pô, tá devolvendo dinheiro? Tá devolvendo, em algum momento vai começar a devolver dinheiro. Enfim, é só, eu acho que um comentário para todo mundo ter em mente. E vamos continuar aqui, mas obrigado pela pergunta aqui, Anônimo. O Antônio fez uma nova pergunta também sobre os fluxos de caixa que serão distribuídos ao longo de 25 e 26. Podemos usar a hipótese que eles crescerão em linha com o IPCA? Se IPCA de 24 é 5, janeiro de 25 teremos um valor próximo de 1,05, que podem comentar sobre os valores de 25, 26 e 27. Obrigado, Antônio. Eu acho que a gente acabou comentando um pouco, né, nessa parte final da sua dúvida, sobre os rendimentos de 25, 26 e 27, né, que foi, inclusive, estampado ali no nosso material publicitário, essa tendência de crescimento, tá? De novo, a gente não divulga aqui o guidance, porque ele não é tão preciso,
justamente pela sua dúvida anterior. Como existe uma variação, né, no IPCA, as empresas aqui também são majoritariamente investimentos de equity, sempre pode haver algum tipo de surpresa positiva ou negativa. Então, ou seja, há premissas que a gente não consegue controlar, por isso que a gente não dá um guidance tão longo. Lógico que a gente tem esse modelo, né, que cospe aqui esses dividendos, tá, o Antônio? De novo, acho que o guidance que a gente pode dar é que a tendência é de crescimento. E à medida, de novo, que acontece a materialização aqui da dívida, desculpa, do IPCA, da inflação, a gente consegue sim cravar mais para você aqui se vai ser um reajuste, né, de 1,05, de 1,04, e a gente até acompanha bastante aqui o nosso modelo financeiro de acordo com o Boletim Focus. Então, a gente atualiza aqui mensalmente todo o relatório, embora seja semanal o Boletim Focus, né, o que a gente recebe aqui de ajuste, mas nem sempre tem uma variação tão relevante, mas mensalmente a gente atualiza aqui essas curvas de PCA para refletirem, né, os rendimentos aqui futuros. Aí a gente tem eu acho que essa dúvida do Luiz, eu acho que era referente a uma dúvida anterior, né, Luiz? Que você tinha perguntado sobre o XP, que você pergunta se há comparação possível. Eu acho que era do XPID e do XPIE. Então, talvez se a gente tiver respondido aqui, se for outra coisa, você avisa a gente, por favor. Uma outra dúvida anônima aqui sobre o Sol Maior. No ativo Sol Maior. A questão de estar girando abaixo, vocês falaram de uma expectativa de melhor por conta da sazonalidade, mas nos últimos meses o ativo vem dando prejuízo. Do ponto de vista de caixa, a geração atual é suficiente para pagamento da dívida? O lucro líquido está negativo, mas queria entender sobre o caixa. E uma segunda pergunta é se existe algum plano de ação, talvez um CAPEX, para melhora de geração, caso a questão da sazonalidade não melhore. Deco, quer responder? Posso pegar aqui, Túlio? Em relação à primeira parte da pergunta, né, de geração de caixa, só para relembrar aqui, pessoal, foi uma decisão de investimento, tá? Então, a aquisição que a gente fez lá no passado de 25 milhões de reais, a gente poderia ter feito só por equity ou só por dívida, por exemplo. A gente fez uma parcela via equity, 8 milhões de reais, mais 17 milhões de reais por dívida. Hoje a gente tem uma participação aqui de aproximadamente 95%, mas quando a gente olha o consolidado, a gente tem aproximadamente 99% do capital social se a gente considerasse a dívida. E aí essa dúvida aqui de geração de prejuízo versus caixa, primeiro, acho que é natural, né, um ativo quando ele é muito alavancado, ele gerar prejuízo, mas não necessariamente aqui se reflete num ativo ser pior ou melhor do que o outro, é mais uma questão aqui de caixa e competência, então ele gera o caixa, mas por ele estar muito alavancado, ele acaba gerando prejuízo no primeiro momento. Tem algumas formas aqui até da gente resolver isso a médio e longo prazo. Uma delas, eventualmente, seria a gente converter a nossa dívida em equity, dado que a gente é o acionista praticamente integral do ativo e a gente tem aqui 100% dessa dívida, para a gente aqui, para fins de fundo, tem pouca alteração, porque não, vou até simplificar para vocês. Se a gente tivesse tudo via equity, por exemplo, a gente receberia tudo via dividendo. Ou via dívida, a gente receberia tudo como pagamento de PMT, dado que a gente é praticamente um controlador único aqui do ativo. O segundo ponto em relação aqui à geração de caixa, da geração solar do ativo, a gente tem então hoje tanto o Eduardo Raposo, que é o nosso engenheiro aqui da Orion, né, a nossa empresa holding, que tem tantos ativos de transmissão quanto de geração, e o Lucas, o nosso analista, localmente na planta, então eles estão acompanhando aqui algumas reformas, principalmente de tracker, para que a gente consiga de fato entregar uma melhora aqui na geração, mas obviamente isso aqui é muito condicionado à questão climática. Então, a gente recebe aqui relatórios semanais de geração. Aí um ponto que é muito importante, quando a gente olha uma comparação aqui do estudo solarimétrico dos últimos 6, 7 anos, o ano de 2023 tem apresentado a pior irradiação aqui, olhando o ano como um todo, né, os últimos 12 meses, comparado aos demais períodos dos anos anteriores. Então, obviamente, a gente está aqui prestando muita atenção nisso, né? A gente tem um time dedicado à melhora da geração solar, mas a gente depende aqui principalmente da irradiação solar, que é um fator que infelizmente a gente não controla, né? A gente está fazendo o máximo possível, principalmente mexendo nos trackers, mas a gente espera aqui que ao longo dos próximos meses, né, ao longo do ano de 2024, o ativo volte a gerar aqui próximo dos 100%, que era o valor que a gente esperava desde o início da construção da planta. Obrigado, Deco. A Ariane fez um comentário, obrigado pela transparência, obrigado também, Ariane, pela participação. E o Júlio questionou se tem alguma previsão de nova emissão de cotas 2024. A princípio não tem nenhuma previsão, tá, Júlio? A gente está sempre atento às novas oportunidades. Se a gente encontrar, como a gente sempre faz, né, no nosso discurso aqui, ativos que tenham rentabilidade semelhante ou maior à taxa interna que o fundo tem hoje, a gente vai buscar, sim, sempre gerar valor para os cotistas, tá? Então,
A princípio não tem nada previsto, mas a gente espera que tenha, né, e alguma coisa que gere valor sempre. O Eduardo faz uma pergunta também, obrigado pela participação, Eduardo, que é: olá, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, confio bastante na gestão. Poderiam comentar por qual razão foi realizada a amortização em duas formas, sendo uma devolução do principal e outra como distribuição? Eduardo, acho que foi um pouco do que a gente comentou. Não sei se Edu, André, alguém quiser complementar aqui, né? Mas acho que alguém abriu o microfone aqui, se quiser pode falar. Não, eu ia só reiterar o que você falou, Túlio. É o que a gente comentou, Eduardo, agora há pouco. O que acontece? A gente chama de distribuição de rendimento tudo que é acima do preço médio de emissão de oferta, né, da cota. E tudo que a gente distribui que leva a cota para baixo desse preço médio, então a gente está distribuindo o caixa, mas o caixa, ao sair, vai reduzir a cota um pouco para baixo desse valor, a gente chama de principal, entre aspas, né, para ajudar no entendimento do cotista do que está voltando para ele. Como a gente tem uma defasagem, quando o fundo, quando ele está muito concentrado em equity, ele é remarcado uma vez por ano. Então, às vezes a gente está agora aqui em novembro, a gente estava na nossa última distribuição no final de setembro, a gente anunciou uma distribuição, a última remarcação dos ativos tinha sido em 31/12 de 2022, sem ter reavaliação do portfólio, acaba pagando um pouco. Toda vez que você paga, o valor da cota vai diminuindo pelo valor do pagamento, né? Então, a gente acabou fazendo pagamentos pequenos por conta disso. Mas é só por isso, tá? Essa que é a metodologia que a gente usa para ajudar aqui no acompanhamento da devolução do capital do fundo entre o que é rendimento acima da cota média e o que é parte ali da cota média. Boa, Edu, obrigado. Eu vou tentar acelerar aqui para não queimar o tempo de todos, mas teve uma pergunta aqui sobre a Alísio, que foi em dívida, né? Por que não foi considerado um XPID, já que o fundo só de dívida, o XPI era um fundo só de equity? A gente acabou explicando bastante aqui, a pergunta anônima, no nosso roadshow, mas essa é uma dívida não incentivada. Ela não é da Lei 12431. O XPID é um fundo que compra debêntures da Lei 12431, e então, por essa razão, né, por uma questão de duration, é uma dívida mais estruturada, que tem mais risco, por isso, inclusive, isso é refletido no cupom, né, de IPCA mais 13 e IPCA mais 20, ela tem, de novo, né, uma dívida, mas com características de equity, por isso ela foi feita aqui dentro do XPE, assim como a dívida da Camptiba, por exemplo, e é, inclusive, um exemplo interessante, né, a Camptiba, ela tem uma dívida 2431 no XPID, e a gente carrega a mezanino no XPE. Então, obrigado pela pergunta. O Roberto, ele também pergunta, né, o relatório do terceiro TRI foi disponibilizado no site do B3, não consegui encontrá-lo. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que deve ter sido, tá, Roberto? Se alguém tiver alguma uma resposta aqui diferente, mas no nosso site também fica disponível, tá, Roberto? É que ele é disponibilizado logo após o fechamento do mercado, tá, Roberto? Então, a primeira vez que ele está sendo aberto para o mercado é agora às 5. Então, ele vai subir normalmente como todos os outros fluxos aqui de reporte que a gente faz, tá? Bom, a gente tem mais outras duas dúvidas aqui do Antônio. Ele, após a emissão das novas cotas, não teriam que também aumentar o patrimônio devido à entrada de caixa? Não entendi essa diluição de cota patrimonial. Não está me parecendo um bom negócio para os investidores do fundo essa emissão de novas cotas. Antônio, obrigado. Aqui é uma questão assim, de matemática que a gente pode exemplificar aqui com números, tá? Mas, basicamente, quando a gente faz uma nova oferta de cotas, o que é, né? O montante lá de 160 milhões de reais é 160 milhões de reais dividido pelo preço da cota. Então, isso significa que você vai aumentar o número de cotas. Quando você pega o valor patrimonial, você também tem que alterar o seu denominador. Então, você mexe tanto no seu numerador quanto no denominador. Então, o fato aqui de você mudar o valor patrimonial da cota é por um efeito de diluição. Isso aqui é intrínseco a qualquer empresa listada em bolsa que faz algum follow-on, né, algum tipo de emissão de novas cotas. E isso mexe no valor patrimonial ou no valor de livro, tá? Então, é uma questão de matemática aqui. Eu acho que se você quiser, a gente pode depois mandar por e-mail para você é objetivo, tá? A conta aqui, por isso que foi para 88,50. E a gente tem uma última dúvida aqui do Orlando, em relação ao CSC para redução de custos. Isso já está em operação? Caso esteja já uma estimativa de quanto gerou de redução? Obrigado, Orlando. A gente tem sim a conclusão do nosso CSC, à medida que a gente cresce os nossos ativos do portfólio, o CSC ele vai tendo os custos diluídos, tá? A gente tinha feito uma estimativa, talvez alguém pode me corrigir aqui, mas é alguma coisa na magnitude de mais ou menos R$ 1 milhão por ano, tá? Talvez hoje essa conta seja até maior,
Então, quando você traz isso a valor presente, esse efeito aqui deve ser uma economia em termos de NPV, né, de valor presente líquido, de VPL, alguma coisa acima de 15 milhões de reais, tá? Não sei se eu falei alguma bobagem, que se alguém quiser me corrigir, mas o Paulo Garcia, inclusive, que foi citado aqui, ele estava com a gente em todas as visitas que a gente fez nessa semana, né, no Piauí, no Maranhão e na Bahia. Ele é o responsável, né, o nosso CEO, né, diretor administrativo, e a gente já tem várias pessoas contratadas, né? O Irã é uma delas, a gente tem o Alejandro, a gente tem a Lives, então assim, é uma mini empresa que atende a todas as companhias do XPE de forma eficiente, né? A gente reduz custos e explora um pouco dessa sinergia, que, de novo, o SG&A não é um grande custo desse tipo de empresa que a gente carrega aqui, né? As transmissoras, geradoras são ativos que têm uma margem muito alta, uma margem de EBITDA de 80%, mas qualquer custo, qualquer dinheiro que a gente possa se apropriar, a gente gostaria de fazê-lo. Então, por isso aqui o racional do CSC, tá? Valeu, Pedro, aqui, que você agradeceu para a gente responder. E teve outros agradecimentos também aqui do Davi, de outras pessoas. E aí tem uma dúvida aqui do Pedro. Vocês poderiam, por favor, explicar melhor as garantias oferecidas na operação de alísio, assim como os prazos esperados para a execução dessas garantias, no caso de um default? Deck e Vitor, querem responder? Posso pegar aqui, Túlio? Só relembrando então, pessoal, a gente tem, Pedro, e a gente tem 4 garantias principais, né? Então a gente tem alienação fiduciária das ações, que a gente compartilha aqui com a primeira operação. A gente tem cessão fiduciária do contrato da Petrobras. A gente tem alienação fiduciária dos equipamentos, né, das 80 bobinas que a Lísio vai locar aqui para a Petrobras, mais a fiança das pessoas físicas aqui, dos controladores, até o completion físico. Em relação a prazo de discussão, obviamente vai variar muito aqui do processo, né? Mas qual que seria o processo padrão aqui de uma execução de garantia, principalmente das ações? Se houvesse aqui um default, a gente então pegaria essas ações, a gente é obrigado a fazer um leilão, não é que a gente tomaria o ativo para nós, a gente tem que fazer um leilão e aí tem todo o rito processual aqui da própria lei, né, que rege aqui a expulsão das garantias, né, da alienação fiduciária, para que a gente ache um comprador. A gente primeiro vai ser repago, se sobrar algum recurso, esse recurso então vai ser devolvido para os atuais controladores. Mas a gente tem uma confiança muito grande aqui nesse pacote de garantias, e principalmente pela fiança das pessoas físicas, né? Então a gente tem aqui um reforço de garantia até que a gente tenha o projeto 100% operacional e 100% com os fornecedores pagos. Obrigado, Deck. Tem uma dúvida aqui do Emerson com relação a novas emissões. Será realizada sempre que tiver um portfólio que faz sentido para o fundo, independente do valor patrimonial do fundo? Exatamente, Emerson. A gente sempre comenta a respeito dessa possibilidade de fazer ofertas. A gente sempre comenta que há duas formas de a gente fazer oferta no fundo, né? Ou o fundo volta para um valor patrimonial, seria atualmente agora R$ 88. Lembrando que a R$ 88, né, o valor de taxa interna de retorno, né, o nosso retorno, ele é bem mais baixo do que 10,5. Então, a gente deveria esperar uma valorização da cota. Essa valorização deveria acontecer tanto com um efeito macro de queda de juros, quanto também com um efeito micro, né, de demanda pelo papel. Se a gente tiver mais demanda por compra do que venda, naturalmente o papel sobe. Né? Ou a gente poderia fazer, assim como a gente fez recentemente, né, se a gente consegue encontrar ativos, né, sejam eles de debêntures mezanino, ou sejam eles de aquisições de ativos, que tenham retornos, né, maiores ou pelo menos igual à taxa interna de retorno do fundo, a cota, né, a exemplo que foi feito a R$ 78, a gente pode sim fazer ofertas, porque essa oferta, como a gente usa, né, a expressão em inglês é accretive, ela gera valor para o cotista, né, mesmo ela sendo feita de novo abaixo do valor patrimonial, porque no final do dia ela é uma tira incremental, é uma tira na margem maior. Então, assim, se você faz a oferta, mesmo estando abaixo do patrimonial, aqueles novos ativos geram valor para o cotista atual, ele não fica incentivado a fazer o exercício do follow-on, porque mesmo que ele não faça, a diluição aqui vai ser accretive para ele, tá bom? Então, acho que esse exemplo aqui foi muito emblemático pela nossa oferta recente e foi por uma situação bastante também atípica macroeconômica, né, de cenário de estresse aqui no primeiro semestre, que a gente conseguiu originar esses bons papéis e a gente fez essa oferta, né? Aqui tem um comentário do Arthur que o ideal não seria fazer novas emissões, pelo menos pelo valor patrimonial para não haver diluição. Foi um pouco que eu acabei de explicar, Arthur, e eu acho que foi até bastante debatido aqui ao longo do nosso follow-on de agosto, que mais uma vez foi bem sucedido, porque eu acho que houve esse entendimento, esse amadurecimento do mercado, que nem toda oferta abaixo do valor patrimonial ela é punitiva. Então, a gente toda vez que encontrar essa possibilidade de fazer ofertas, mesmo estando abaixo do patrimonial, mas que elas sejam geradoras de valor, a gente fará essas ofertas porque a gente acredita que é o melhor interesse dos nossos cotistas. Não sei se tem mais novas dúvidas aqui, vou aguardar alguns segundos, aproveitar enquanto isso aqui para agradecer a participação de todos vocês, a confiança, a gente continua fazendo as alocações previstas. Qualquer dúvida, o nosso canal de RI está à disposição.
Vou passar a palavra para a Fernanda para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Pessoal, obrigada. Caso tenham mais alguma dúvida, caso lembrem de alguma dúvida mais para frente, a gente fica à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. E esse call, assim como todos os outros da nossa semana de resultados, vão estar disponíveis no nosso canal de YouTube. Até hoje, final do dia, esse call já vai estar disponível. E agradeço novamente vocês, o time de gestão, a apresentação. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado.